Era noite de culto de ensino na igreja, o culto do pastor. É aquele culto que o pastor não dá a oportunidade para ninguém, porque é ele e a sua igreja. É ele orientando o seu povo. E a igreja sempre superlotava naquele dia, porque as palavras daquele homem eram palavras agradáveis. O sermão que ele elaborava, que ele preparava, tinha princípio, tinha meio, tinha fim, tinha conteúdo, como deve ser, porque todo pastor ele precisa se esmerar para entregar para a sua igreja o melhor alimento possível. E aquele mês ele tinha separado para falar sobre a vida de santidade de um cristão que está chegando na igreja. E ele começou justamente a falar sobre os padrões antigos e os padrões novos. Os padrões de vivência de uma criatura velha e o padrão de vida de uma nova criatura, nascida de novo, nascida em Cristo Jesus. E ele começou o seu sermão justamente mostrando que naquele tempo, quando você vivia metido no pecado, que você não tinha força contra o mal, você era escravo. Satanás é quem determinava o que você deveria fazer e não fazer. E você tinha que fazer porque o escravo não tem direito. E ele estava falando justamente isso. Você, por exemplo, anteriormente, você tinha um padrão de vida, de mentira, de roubo. Você não era honesto na sua empresa, no seu negócio, nas suas transações. Mas agora, com a vida em Cristo, você tem forças para viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida correta com o seu semelhante. Você vai entender que Deus te colocou onde você está justamente para ajudar o outro. E tinha uma irmã ali na igreja que ela se agitava no banco e quando começou a ouvir o sermão, ela prestou bem atenção e o pastor continuou. Você anteriormente não conhecia os valores familiares, você traía sua esposa, você traía sua família, mas agora, como nova criatura, você não tem olhos para outra mulher a não ser a sua esposa. E a irmã lá no banco se mexia para lá e para cá e dizia, fala Deus, glória ao teu nome. E o pastor continuou, você, por exemplo, que é um jovem, veio de um mundo, de uma vida devassa, aquelas noites de bacanais, aquela noite que você passava no frevo, lá fora, bebendo, e enfim, estragando a sua vida, mas agora o seu caminho é o da igreja, é o da vigília, é da oração, é da busca de Deus. E a irmã lá no banco, glória ao Senhor, continua falando Jesus, né? E o pastor continuou. Aquela irmã que, por exemplo, antigamente não tratava da sua casa, não cuidava dos seus, era uma pessoa relapsa, relaxada, o marido queria uma roupa, tinha que ir buscar no cesto, mas agora, a nova vida que você tem, você sabe o seu dever doméstico, de dona de casa, como esposa, como mãe, que está ali disposta a ajudar os seus filhos. A irmã lá só faltava se levantar do banco. Glória a Deus, aleluia, fala Senhor. Porém, nós encontramos muitas pessoas aqui, continuou o pastor, que antigamente tinham alguns vícios, né? Bebida, outros que fumavam, aceitaram Cristo, vieram para a igreja, mas não conseguiram ainda se desvencilhar daquele cigarro, ainda continua dando o seu traguinho no seu cigarro. De repente o pastor olhou para a irmã, ela estava calma, ela estava olhando para o lado, esse pastor já saiu do sermão, estava indo tão bem, mas começou agora nas particularidades, eu vou já me embora. Irmão querido, enquanto se mexia com os negócios, a vida dos outros, para aquela irmã que não era com ela, estava tudo bem, mas quando tocou
na ferida que ela tinha ainda, porque ainda tinha o seu cigarro. Pronto, agora o pastor saiu do sermão e está falando coisas que não deve. O Senhor Jesus Cristo, ele falando ali no Sermão do Monte, ele declarou certa ocasião: por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão? Tira primeiramente o cisco que está no teu olho, para depois então tu reparar o do teu irmão. Irmãos queridos, existe na realidade algo muito importante na nossa vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele declara: analise, pois, o homem a si mesmo. Eu estou aqui não para analisar os outros, não para me gloriar com a falha, com o defeito de A ou B. Não! O nosso dever como cristão é fazer uma autoanálise. É verificar se a palavra está falando comigo, se estiver, e se eu tenho algum defeito, alguma falha, eu tenho que me corrigir, mas não ficar agora criticando o pastor porque já se meteu na particularidade da vida dos outros. Não é desta forma. Nós precisamos, na realidade, observar que Deus fala conosco. Nós temos muitas falhas. Você sabe que a salvação é um processo imediato. Você acabou de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Você passou do estado de perdido para o estado de salvo. Mas a santificação é um processo progressivo. Você todo dia está se corrigindo de alguma falha, de algum defeito, de algum deslize, e deve ser assim até atingir a estatura de varão perfeito. Portanto, vamos tirar primeiro a trave dos nossos olhos, para depois começar a prestar atenção nos olhos dos outros. Que Deus nos ajude e nos abençoe em seu nome. Amém?